o zero, porque a gente está fazendo o limite de x tendendo a zero. Coloque zero aqui nessa função, no lugar do x, e me diga quanto é que dá, beleza? Vai dar zero sobre zero, né? Exato, e zero sobre zero é o quê? Não é zero. É... Zero sobre zero você não sabe o que é, tá bom? Sim. Por quê? Porque, primeiro, você sabe isso. Você sabe que quando tem um zero em cima e por você divide por qualquer número, por exemplo, pega R$ 0 e divide para 10 pessoas, dá zero. E para 100 pessoas também dá zero. E assim vai. Ah, agora, se você pegar um número e dividir por zero, a história muda. Se você pegar um número e dividir por zero, eles falam na escola que a gente não pode dividir por zero, certo? Muito bem. Ah, ou seja, então você não sabe a resposta. Bem, mas eu vou te falar. Quando você divide uma coisa por zero, dá infinito, tá bom? Então essa conta que a gente acabou de falar aí, ela tem duas respostas. Ela tem zero, porque tem zero em cima, e infinito, porque tem zero embaixo. E uma conta de matemática não pode ter duas respostas. Então, nesse caso, nós temos um caso indeterminado. Então, o que a gente vai fazer quando o caso é indeterminado? Vamos ter que fazer uma resolução de limite. Que é o que, basicamente? Que é fazer alguma álgebra para desaparecer com essa indeterminação, ok? Alguma álgebra, alguma continha, algum processo de modificação aí na estrutura da conta. A conta vai só mudar. Tipo, ela vai mudar. Vamos dizer assim, ela continua representando mesmo, porque tu vai alterar coisas ali, mas não vai deixar de ser quem ela é, né? É a conta que é. Mas você vai tirar a indeterminação. Você, com essa continha que você vai fazer, você vai destruir com a indeterminação. Por exemplo, aqui, olha só. A função é essa, né? Mas, o que que eu estou fazendo aqui, olha só? Eu estou multiplicando esta função por isto, que é o que a gente na matemática chama de conjugado desse termo. Por que conjugado? Porque é o mesmo termo, só com o sinal trocado, tá vendo? Era menos aqui, ficou mais. Percebeu, Gabriel? Sim, percebi. Isso. Então perceba que se você está multiplicando em cima e embaixo pela mesma coisa, você não está mudando nada. Porque é a mesma coisa que multiplicar por um, né? Em cima e embaixo é igual, é um. Só que se você fizer essa multiplicação, que no valor real não muda nada, vai mudar a forma com que você vê a conta. A conta agora vai ficar desse jeito. Vai rolar umas simplificações, assim, depois de algumas simplificações, vai ficar assim. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, entendeu? E agora aqui você não repara mais em determinação. E agora, se você jogar o zero aqui, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Beleza? Então, agora nós percebemos o 2. Simplesmente tendo jogado o zero daquele jeito que você fez, dá pra ver. Mas agora dá. Ok? Então, é isto. Então, a ideia do limite é isso. Tu tem que fazer essas coisas para chegar na resposta. Uma outra coisa interessante são os limites laterais, né? Isso também aparece um pouco no exame. Veja, se eu tivesse procurando o limite desta função aqui que você está vendo, eu no ponto x igual a A, ali em x igual a A, eu não conseguiria achar. Não tem limite aqui. Por quê? Porque da mesma forma que nós estávamos fazendo aqui em cima, verificando os valores da esquerda e da direita e vendo que pela esquerda e pela direita se aproximam do mesmo valor, aqui, se eu olho pela esquerda do A e pela direita do A, do x igual a A, eu vejo que para a esquerda eu tenho um valor aqui embaixo e para a direita eu tenho um valor aqui em cima. São valores diferentes. Então não tem um limite, não existe uma tendência, um valor específico que pelos dois lados vai dar. Então, numa situação como essa, eu tenho que dizer que a função não tem limite, beleza? Então, é mais ou menos isso que acontece, meu velho. Show de bola.
Ah, bem, eu poderia dizer vários exemplos aqui, mas aqui você consegue notar um baita de um buraco pela esquerda e pela direita do x igual a zero, né? Esse tipo de coisa que a gente observa quando uma função não tem limite, tá bom? A maioria das funções tem, mas pode acontecer que não tenha, né? Você tem que entender, então, em outras palavras, que para a função ter limite, que é uma das necessidades para ela ser contínua, o limite pela esquerda e pela direita tem que dar o mesmo valor. E isso aparece o tempo todo no exame. Eles vão te dar uma função dada em pedaços, né, em ramos, a gente fala. E daí você vai observar que um ramo se trata da função pela esquerda e o outro pela direita, e você vai ter que uh, achar talvez o valor de uma constante que ele vai colocar lá na prova para que o limite seja o mesmo. Então você vai induzir que o limite seja o mesmo. Ou você vai ter que provar que o limite é o mesmo. Ele vai falar que é, e ele vai dizer prove. Prova que essa função é contínua. Aí você vai ter que fazer o limite. Então isso sempre tem no exame. Todo exame tem uma questão disso. Beleza? Então tá bom. Vamos aqui de novo, né? Essa função não tem limite, tá vendo? Tem um buracão. Isso aqui, por exemplo, essa função tem limite? Veja. Olha só que interessante essa função. Ela é x. Isso aqui aparece às vezes no exame, tá? Sem a linha do meio, mas aparece. Sempre. X se x maior que zero. Desculpa. Ou seja, f de x igual a x se x maior que zero. E f de x menor, menos x se x menor que zero. Muito bem. E daí ele falou que se o x é igual a zero, a resposta é 1. Então nós temos uma função que está fazendo esse v aqui, né? Quase que se encontrando lá embaixo. Só não se encontra lá embaixo porque exatamente lá embaixo, exatamente x igual a zero, você tem por definição que o valor é 1. Ok? Daí a pergunta é o seguinte: baseado no que eu te falei sobre limite, você acha que essa função ela tem limite? Quando x tende a zero, ela tem um limite? Acho que não, né? Por quê? Porque tem tipo um buraco entre as duas, que seria um, ou não? Muito bem, você errou. Sim, ela tem limite. Por quê? Porque apesar de ter um buraco naquele ponto, isso não importa pro limite. O limite, ele tá preocupado só com as tendências, ok? Só com as tendências. Ele não tá preocupado com o valor específico no lugar. Não tá preocupado com o valor específico. Só com as tendências. Pegou a ideia? A tendência pela esquerda e pela direita é que tá indo para zero. Você tá vendo isso, né? Tá indo pela esquerda quanto pela direita, você tá vendo a sua função indo para zero, ok? Então você Uhum. pode dizer que o limite tende a zero. Ah, mas no zero ele tem outro valor. Não importa. Grave o que eu vou falar agora de novo. Para o limite só importa a tendência, ok? Muito bem. Então é isso. Muito bem. Vamos continuando. Vamos continuando. Ó, por exemplo, aqui nós não temos um gráfico, mas nós temos duas funções. Nós estamos avaliando o valor x igual a menos 2, certo? X igual a menos 2. Daí, se eu coloco menos 2 na função, eu vejo que na primeira, né, na primeira equaçãozinha aqui dá menos 5. Na outra dá 6. Valores diferentes significa que o limite não existe, ok? Se pela esquerda e pela direita não der o mesmo valor, o limite Ela não é existe. contínua. Aqui deu o mesmo valor, porque pela esquerda, quando x tende a zero, a resposta dá zero. A tendência dos valores é zero. Eu vejo isso claramente no gráfico. Pela direita também. Então você tem que afirmar que existe limite. Ok? Então é isso. Muito bem, muito bem. Agora. Bem, é isso aí, velho. Então, vamos lá. Muito bem.
Vamos agora pegar uma outra parte importante aqui. Que é o cálculo de limites. Lembra que agora há pouco deu 0/0? O que que acontece? Quando nós temos uma situação como essa, do 0/0, né? Você tem que ficar esperto com uma coisa. Não tem resposta. Outras situações não tem resposta. Infinito por infinito, zero vezes infinito. São situações que aparecem menos, tá? As duas que aparecem mais, principalmente no exame, é essas duas aqui. Muito bem. Daí, quando acontece isso, você vai ter que fazer aquelas continhas, tipo que a gente viu lá no começo da aula. Por exemplo, se aparecesse um limite como esse aqui, o que é que você tem que fazer primeiro, né? Aparecer um limite na prova, o que é que você tem que fazer primeiro? Você primeiro vai simplesmente pegar o valor e jogar na função, ok? Você vai colocar o x igual a 8 na função. No lugar do x, você coloca 8, pronto. Daí você vê quanto é que dá. Por quê? Porque pode ser que não dê indeterminação. Pode ser que você não precise fazer toda aquela análise de 0/0, né? De fazer algum processo matemático para simplificar. Pode ser que ele só queira saber o limite sem nenhum problema. Isso também aparece no exame. Normalmente, quando aparece essa situação de ver pela esquerda e pela direita, que eu te falei, que tu tem que testar as duas funções, uma delas é só você jogar o valor e você já vai ver a resposta. Ora, aí na outra, você tem que fazer a conta e perceber que vai dar aquela mesma resposta da primeira. Tipo, joguei um valor x igual a 0 e deu 3. Então na outra, quando você jogar o x igual a 0, vai dar 0/0. Mas, quando você fizer a álgebra, fizer processo matemático, você vai chegar no mesmo 3. E daí você vai poder dizer que a função é contínua. Beleza? Mas aqui, primeiro momento, quando aparecer uma função, a única coisa que eu tenho que fazer é jogar o valor. Então vamos ver algumas coisas que dá para fazer aqui com o limite. O limite, ele tem um monte de propriedades, né? Uma delas, por exemplo, é o seguinte: se você tem uma soma, você pode fazer o limite de cada um dos termos, tá vendo? Deste. Veja, tem um 3 aqui. 3 é constante, então constante sai para fora do limite. Você vai aplicar o limite só no x. Aqui você pode até jogar o limite para dentro da raiz, olha só que legal. Porque você pode então fazer o limite do que está aqui dentro e a resposta desse limite depois você faz a raiz quadrada. Ou cúbica aqui no caso, né? Ó, limite da multiplicação, multiplicação dos limites. Você pode fazer o limite de cada um dos termos. Limite é basicamente, né, você jogar o valor na função. Então, não tem muito segredo, né? Só jogar em cada uma separado e pronto. E aqui, você vai jogar o que nesse 2, que é não tem x? Você não vai jogar nada. Então vai dar 2 mesmo. Daí ele vai mostrando mais um pouco aqui, ó, que fez umas frescuras, jogou o limite aqui para cima do exponencial também. Dá pra fazer, porque o x está ali em cima, você vai jogar o limite onde tem x. E daí ele vai jogando valores aqui e vai chegar nesse número, que apesar de ser estranho, não tem nenhum problema. Isso aqui é a resposta. A resposta, o limite desta função. Quando o x tende a 8, é isto. Beleza? Muito bem. Então, agora as coisas não vão ficar assim tão simples. Veja, se você coloca menos 3 nessa função, dá 0/0. Ou seja, aparece aquela indeterminação que nós conversamos, certo? Então, como é que a gente vai resolver uma situação dessa? Como eu mostrei para você lá naquela questãozinha no começo da aula, uma situação que dá 0/0, a gente precisa fazer alguma álgebra, alguma modificação na função para que a indeterminação corte, se divida, ok? Ela desapareça, sabe? Cortar na matemática, quando tem igual em cima e embaixo. É isso que a gente vai tentar procurar aqui. Porque se deu 0 em cima e deu 0 embaixo, é porque tem algum termo que é igual em cima e embaixo. Muito bem. Sendo assim, o que é que será que tem em cima e embaixo aqui, né? Quando a gente joga um número numa função, especialmente num polinômio, e o polinômio zera,
significa que a gente está falando de uma raiz, certo? Não é o que a gente procura, as raízes, quando está fazendo aquela a conta de Bhaskara aqui no Brasil, né? Chama de conta de Bhaskara. No Portugal, eles chamam de fórmula resolvente. A gente está procurando as raízes. O que é que são raízes? Raízes são valores que quando você joga na sua função, a função zera. Então eu joguei -3 na função, zerou aqui. Então significa que o -3 é uma raiz dessa equação de segundo grau aqui de cima. Por que isso é importante? Porque a gente aprendeu na escola que quando tu tens raízes, certo? Você consegue reescrever o seu polinômio como, ah, um, como fatores que envolvem essa raiz. Ok? Fatores que envolvem essa raiz. Então, isso é bem importante. Beleza? Você tem que saber matemática básica para pegar essa função aqui, reescrevê-la em fatores. O primeiro passo para isso é você saber as duas raízes. Uma você já sabe, -3. Agora me diz uma coisa, eu preciso saber isso de ti. Sabendo que uma das raízes é -3, você consegue já saber qual é a outra? Isso aqui é uma coisa que a gente aprende lá no 8º ano, no ano da escola. Saberia me dizer, sabendo que uma é -3, qual é a outra desse polinômio aqui de cima? Vai ser 2. Exato, 2, isso mesmo. Porque a gente sabe que na equação de segundo grau, né, se você multiplica as duas raízes, dá o C, que é -6. Então, como uma é -3 e a outra qual que deve ser o outro número para que -3 vezes esse número dê -6? É o 2, exatamente. Então, significa que a gente consegue reescrever x ao quadrado mais x menos 6 como opa, x ao quadrado é quanto que eu falei que era? Menos x menos 6? Foi isso que eu falei? Não lembro mais. Deixa eu ver aqui. Putz, minha memória tá péssima, velho. Caramba, que droga. Mais x. Isso aqui vai ficar igual a x menos uma das raízes, a raiz que você falou agora é 2, vezes x menos a outra raiz. A outra raiz era -3. Então, menos com menos dá mais 3. Entendeu? Então, você pode sempre reescrever um polinômio como os fatores envolvendo as raízes, tá vendo? X menos um fator, x menos outro fator. Tá bom? Então tá aí. Muito bem. Muito bem. Alguma dúvida aqui, meu velho? Por enquanto eu só reescrevi o polinômio, né? Matematiquinha do fundamental. Sim, tranquilo. A questão é o seguinte, se a gente faz isso, né, ó, que nem ele fez aqui, a gente percebe que tem o x mais 3 embaixo. Ó, será que é coincidência? Não, não é coincidência. Por quê? Porque a gente tá, de fato, né, procurando um, um valor, um termo que é igual em cima e embaixo, já que em cima e embaixo zerou. Então significa que o efeito foi o mesmo em cima e embaixo, porque tem termos iguais em cima e embaixo, só que eles estavam escondidos. Então apareceu agora o x mais 3 na hora que eu fatorei. Certo? Então agora, simplesmente, né, o que a gente tem que fazer? Tem que cortar, né? Corta o x mais 3 aqui com o x mais 3. Vai sobrar só o x menos 2 em cima e em x menos 2 não tem mais indeterminação. Eu jogo o -3 aqui e percebo que dá -5. Então o limite dessa função aqui não é 0/0. Pensa que toda vez que aparecer 0/0, ele está escondendo a verdadeira resposta. A verdadeira resposta aqui era -5. Beleza? Muito bem. Então, é isso. Devem ter outros casos aqui. Esse caso é parecido com o que nós vimos no começo da aula e tal. Mas a ideia é essa. Deixa eu pegar aqui os exames agora e vamos focar, né? Vamos focar na resolução das questões do exame. Ah, porque existe também um negócio chamado limite notável. Eu vou passar rapidinho o limite notável aqui antes de ir pro exame, porque parece muito, muito, muito limite notável no exame. O que é o limite notável? É uma situação que, independente de você fazer alguma alteração, alguma álgebra,
não dá para chegar na resposta. Né? Não dá para chegar aqui na resposta de seno de U sobre U. O que eu vou fazer quando me aparecer seno de U sobre U? Não tem nenhuma técnica que eu consigo fazer. Não tem propriedade trigonométrica, não tem Bhaskara, não tem nada que dá para fazer numa situação como essa. Então a gente só decora que é 1. Então tem alguns limites que a gente tem que decorar, beleza? Bem, a gente não precisa exatamente decorar, porque na prova aparece, né? Aparecem esses limites. Deixa eu te mostrar aqui uma prova. Olha só, limites notáveis aqui, tá vendo? Um limite que eles gostam muito é esse aqui, ó. O do E. Mas eu já vi cair todos. Todos esses 5 aqui. Em provas antigas. Tá bom? Então, fique esperto. Mas todos esses aqui que estão aparecendo são situações onde você não tem uma resposta. Que você consegue obter por meio de álgebra. Então, você tem que saber que se aparecer um seno de x sobre x, ou x menos 1 sobre x, ou esse x tendendo a zero, você sabe, então, que você está falando de limite notável, é só vir aqui na tabelinha pegar a resposta. Beleza? Então é isso. Bem, sendo assim, vamos lá. Vamos pular algumas questões. Opa! Aqui, ó. 4. 4 já é uma questão de limite. 4.1 aqui, ó. Verifique se G é contínua. Acho que eu e tu chegamos até a conversar sobre isso, né? Eu até resolvi. Eu acho que a gente fez essa. Sim. Tu acha que tu fez? Não, eu acho que tu fez. Que o que a gente fez junto, certo? Bem, o que acontece aqui? Para que a função seja contínua, tem que acontecer aquilo que eu estava falando agora há pouco. O limite pela esquerda e pela direita do valor que você está avaliando tem que ser o mesmo. Como assim pela esquerda e pela direita aqui, professor? Perceba. X menor que 1, você está avaliando a função pela esquerda. Porque por valores menores que 1, pela esquerda do 1. Ok? E aqui, x maior ou igual a 1, você está avaliando pela direita. Valores maiores que 1. Então, se você estiver olhando ali o ponto x igual a 1, pela esquerda ela vai ter esse gráfico aqui, pela direita vai ter esse gráfico aqui. Mas, se a função é contínua, os dois, no 1, tem a mesma resposta. A tendência dos dois vai para o mesmo ponto. Tipo aquele do V, né? Do V que tinha um pontinho no meio, que a gente estava vendo lá aquela hora. Ok? Então agora, você tem que ver se você consegue resolver isso aqui. Porque você já entendeu a lógica do limite. Minha recomendação: jogue 1 aqui nessa de baixo e me diga qual que é a resposta primeiro, beleza? Então faça isso e quando você chegar na resposta, me diga. Por que 1? Porque ele está avaliando a continuidade no x igual a 1. Vai dar 4. 4, ok. Então significa que para ser contínuo, quando você fizer a mesma coisa na de cima, vai ter que dar 4. Quando você fizer o limite, x estendendo a 1 na de cima, vai dar 4. Então jogue 1 aqui na de cima e vê o que acontece, por favor. Deixa eu só dar um zoom aqui para ficar bonito. Jogue 1 aqui na de cima e vê o que acontece. Vai dar 0 sobre 0. Ou seja, deu indeterminação. Então, alguma coisa você vai ter que fazer para resolver essa conta. Alguma álgebra. Né? Mas vamos observar essa função aqui. Né? Isso aqui está muito parecido com o limite notável, certo? Aquele do NX que eu falei. Então, eu vou colocar esse negócio aqui. Nós estamos fazendo o limite de x tendendo a 1. E nós sabemos que existe um limite parecido com isso. Limite notável parecido com isso. Então, qual que vai ser a tua missão aqui? Não tem nada demais nessa missão, é matemática de ensino fundamental e médio. Você vai ter que adaptar, vai ter que reescrever este termo aqui para que, de alguma forma, apareça esse padrão. Ok?
Bem, qual vai ser a minha dica? Uma vez que você precisa que apareça só a letra específica no, no termo de cima, do E, então existe muita probabilidade aqui, né, essa é a minha dica, de que você tenha que fazer uma modificação, uma mudança de variável. Dizer que U é x menos 1, entendeu? Daí você vai ter agora U em cima do E, sacou? Talvez você consiga fazer aparecer x menos 1 aqui em cima. E aí depois você pode avaliar que se você mudou a variável agora, se o x tende a 1, o U vai tender para quem, né? Será que tende para zero? Então é isso. Faça aí, dê uma brincada. ah, enquanto eu vou no banheiro. Eu quero ver o que você consegue fazer sozinho, tá bom? Mas as dicas eu já dei. Ai, ai, ai. E me mande uma foto bem bonita depois. Enviei.
Alô. Opa, desculpa a demora, meu velho. Vamos ver aqui o que que você fez. Vamos ver aqui o que que você fez. Ah, opa, você chegou na resposta, você percebeu que aquilo ali, ao contrário, também vale, né? Porque se uma coisa é um, o contrário dela também é um. Né? Se você tem que. Olha só que louco, né? Olha só que maluquice. Se o x é um, então um sobre x é um sobre um. Então também é um. Né? Então foi o que você chegou aí, né? Ah, que maravilha. Então você acabou de resolver um limite. Nossa, eu estou bem feliz, bem impressionado. Obrigado, mãe. Ah, agora vamos dar mais uma olhadinha na prova. Opa, vamos nessa prova aqui. Ah, aqui. Olha só. Essa aqui, essa aqui já não envolve limite, tá? Essa 4.2 já não tem mais nada a ver com limite. Ela é só uma questão de você fazer álgebra. Joga a função ali, faz umas propriedades de log, não tem nada a ver com limite. Então, para hoje a gente vai pular. Deixa eu ver se eu tenho outras de limite aqui. Olha só. Essa aqui, de certa forma, envolve limite, né? Ela está perguntando se o limite de g de 2, ou melhor, da g de x quando o x tende a 1 é igual a 2. Onde está a g de x? Ele cita a g de x aqui. A reta R é tangente ao gráfico de g de x no ponto de abscissa 1. A reta R e essa reta aqui. Ela é tangente no ponto de abscissa 1. Bem, isso aqui é mais interpretação gráfica que qualquer coisa. Eu não sei quem é g de x, mas eu sei que a y é uma reta. Então eu vou te mostrar que não tem nada a ver também com conta de limite, mas vamos lá. Ah, ai, desculpa aí, velho. Então, por exemplo, aqui, essa, por exemplo, é f de x, né? Ou essa aqui é f de x. Ou é a função g de x. Isso aqui é g de x. Eu não lembro. Nossa, preciso tomar algum remédio pra memória. Tô muito saturado. Ah, sim, sim, tem duas funções. Tem duas funções. Então, isso que eu estou fazendo aqui é g. Ok? Então, o que que vai acontecer? Aqui é o ponto 2. E daí, eu venho até aqui. Ele está dizendo que no ponto 2 tem uma reta tangente, que é a reta R. Isso aqui é uma reta tangente, tá vendo? Uma reta que passa de ladinho. É isso que ele está dizendo? Vamos ver. Ele está dizendo aqui que a reta R é tangente ao gráfico. Ah, no ponto de abscissa 1. Ponto de abscissa 1. Agora eu quero que você repare uma coisa. Esse ponto aqui, ele tem o mesmo valor tanto para a reta quanto para a função. Ou seja, é o mesmo valor de x e é o mesmo valor de y. Para a reta e para a função. Você concorda comigo? Que o valor de x e de y dos dois é igual? Hum, É um ponto, não é um ponto? Então, é um ponto que é comum às duas curvas ao mesmo tempo. É um ponto de encontro. Então, o x e o y tem que ser igual, certo? não entendi. Porque ele... Ah, tá. Sim, sim, entendi. É o mesmo ponto, velho. Sim, sim. Eu achei que tá Por falando. exemplo, aqui também é o mesmo ponto. Aqui é o mesmo ponto. Aqui vai ser o mesmo ponto também. Certo? Quando tá tangente é o mesmo ponto. Tá passando do ladinho, tá passando só nesse ponto. Então a pergunta é o seguinte: qual é o valor da função vermelha da g de x nesse ponto, no x igual a 1? Né? Olha só.
É isso que ele tá perguntando aqui, ó. Se o g de x, quando x tende a 1, é 2. Isso é verdade? Ele tá perguntando. Justifique que as proposições 1, 2, 3 são falsas. Ah, tá pedindo pra justificar que é falso? Que louco. Pra mim não é falso. É falso. Ah, sim, 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 sim. Bem, calma aí, né? Ele tá te perguntando se isso aqui é verdade, né? Ele tá falando, o enunciado falou, ó, a reta e a curva G no ponto x igual a 1 são tangentes. Ele tá afirmando isso, beleza? Tá afirmando. O que significa que os dois têm o mesmo valor de y, como a gente concluiu, ok? Eles têm que ter o mesmo valor de y, porque o enunciado afirmou que eles são tangentes nesse ponto. Daí, a afirmação 2 ela diz o seguinte pra gente, olha só. Ela diz que o limite de g de x tendendo a 1 dá 2. Ele tá querendo que a gente mostre que isso é mentira. Como é que a gente pode mostrar que isso é mentira? Uma vez que a gente sabe que esse ponto da g de x é o mesmo ponto da reta, e a gente sabe a equação da reta, a gente pode descobrir qual é o valor de y usando a equação da reta. O valor de y da reta vai ser o mesmo valor de y da curva, porque é o mesmo ponto. Daí, e aí, qual que é o valor do y? Uma vez que eu estou avaliando aqui no x igual a 1, qual que é o valor do y? Vai ser só colocar 1 no x, não? Exato, que dá 1. 2 menos 1 dá 1, certo? Sim, Então não deu 2. Então por isso que você pode afirmar que está errado, utilizando a ideia do limite. Pegou a ideia? Só sim. isso? Ah, Claro, não precisava exatamente ser limite aqui. Dava para fazer sem limite. Eles poderiam ter bolado o problema sem limite, mas preferiram usar limite para dar aquela complicada. Pra assustar a pessoa que não estudou. Entendeu? Ah, muito bem. E de limite eu acho que nessa prova é isso. Vamos ver outra. Ó, aqui tem limite, ó. Seja o n sucessão tal que limite de n tende a zero. Qual das expressões seguintes pode ser o termo geral de UN? Hum. Veja, quando não tem o símbolo aqui embaixo, tá, do x tendendo a alguma coisa, significa que você está tendendo a infinito, beleza? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Infinito, você vai pôr o infinito na conta. Olha só, né? A gente pode pensar em resolver um monte de coisa aqui, mas também dá para ficar atento ao fato de que tem esses termos com n em cima, tá vendo? Ó? E a gente sabe que existe um limite notável que tem o n em cima. Então tem que ficar esperto. Tudo isso aqui, o que tu vai ter que fazer aqui, Gabriel? Jogar limite tendendo ao infinito em todos esses caras, tá bom? Esse aqui também. Ah, e é importante você saber que existe um limite com n em cima, que é o primeiro aqui da lista, ok? Então, ele quer saber qual dessas quatro opções dá zero. Só isso que ele quer saber. Você deve estar pensando, ah, mas como eu vou trabalhar com limite? Eu não sei fazer limite. Não precisa se preocupar com isso, cara. Limite de x tendendo ao infinito, né? Ah, eu não sei como trabalhar com infinito. Cara, infinito é muito fácil de trabalhar. É só você saber que se você tem um infinito em cima, com um número embaixo, dá infinito. E se você tem um número em cima com infinito embaixo, dá zero. Só isso.
Dividir por infinito dá zero. Imagina, você pega o teu dinheiro, 2 euros, 2 reais, e divide para a população do mundo todo. Vai dar 0,00000, né, centavos para cada um. Não é? Então, a ideia é essa. Portanto, eu vou te dar, por exemplo, a ideia do B ali, né? Como é que eu resolveria o B? Os outros tu vai fazer, hein? Ah, não, não quero resolver o B. Quero resolver o C. Ó, 4n mais 3n mais 4. Se eu jogar o infinito, vai ficar infinito por infinito, concorda comigo? Sim. Isso. Então a gente sabe que alguma coisa vai ter que ser feita para cortar isso. O que a gente pode fazer, por exemplo, é deixar o n em evidência. Se eu deixar o n em evidência, vai ficar 4 mais 3 sobre n. E aqui embaixo a mesma coisa, n em evidência, 3 mais 4 sobre n. Daí olha só o que vai acontecer. Número sobre infinito, número sobre infinito. Um número sobre infinito dá zero. Aqui corta, corta. Que n é a mesma coisa em cima e embaixo, né? Esses carinhas ali com infinito embaixo deu zero e sobrou quem? 4 terços. Olha só que fácil, né? O fato de ser infinito não importou tanto. Só importou na hora de você entender que quando aparece o dividido por infinito dá zero. Beleza? Então, eu recomendo que você faça essa mesma técnica, por exemplo, na B ali, e ver quanto é que dá. Tá bom? Tá.
Bem, essa conta aí é um pouquinho mais complexa, mas não tem problema. Nós podemos voltar nela outro dia, ou você termina aí e me manda uma foto depois. Pra mim deu errado. Não, não dá Eu errado, não. Eu acho fiquei- que é a B que, assim, a menos que eu esteja muito louco, é a B que dá zero, tá? então eu fiz errado. E tu vai ficar com X em cima e nada embaixo, né? Vai ter X nenhum embaixo, daí vai ficar infinito em cima, e um númerozinho embaixo, daí dá zero. Ah, tá, então É, pode ser que certo. seja isso. Eu pensei errado, é verdade. Não é a B a resposta. Não é a B. Não é a B. É porque pra mim deu tipo, sobrou um N em cima. Não, exatamente, tu tá certo. Não é a B a resposta. Eu não sei qual é. Depois eu vou dar uma pensada, mas procure você, né? Então tá bom, valeu, Tá, valeu, valeu. abraço.